Bom dia, amigos taxistas do Brasil. Hoje é dia 25 de junho de 2017. Esse vídeo eu vou falar sobre uma reunião que nós tivemos ontem no Ibirapuera com todos os formadores de opinião daqui de São Paulo. Formadores de opinião que tem grupos em Facebook, WhatsApp, enfim, taxistas que passam informações, que exerce uma certa liderança num grupo de taxistas, numa equipe de taxistas, seja ela uma associação, seja ela uma cooperativa desses taxistas, seja ela um aplicativo, informação, enfim, mas taxista, não entidade da classe, taxistas. Inclusive houveram pessoas que entraram na reunião, mas como taxista, levando o seu documento de cadastro na prefeitura e o seu alvará. No caso aqui em São Paulo nós chamamos de alvará, outros permissão, enfim, o nome que se dê. O alvará Então tinha que realmente comprovar que era taxista para estar na reunião. Foram convidados, inclusive, todos os grupos aqui de São Paulo através das redes sociais, WhatsApp, Facebook e tantas outras. O número de presentes era na faixa de 60 a 70 no início da reunião. A reunião começou ontem por volta das 10 horas da manhã, com o objetivo de se finalizar a meio-dia, e isso foi cumprido. E o objetivo inicial da reunião era relatar a pauta e os itens que seriam publicados no decreto. Entendam a palavra seriam, porque de acordo com que a prefeitura está sinalizando através do Departamento de Transporte Público daqui, a SPTrans, o Departamento de Transporte Público Municipal, na figura dos seus diretores e secretário de transporte, a vontade do prefeito. Perfeito? Deixando isso bem claro para que não haja dúvida. Então, seria uma iniciação à publicação desse decreto. Ora, era unânime a vontade de todos os taxistas ali presentes que alguns itens não fossem aprovados e não passassem. Como nós vamos lutar para que esses itens não passem. Quais são os itens? Como foi a reunião? Eu vou fazer uma breve síntese e uma conclusão no final. Depois. Acompanha aí o vídeo. Bom, como eu relatei no início, a reunião começou às 9 horas da manhã, 9h30, com a presença de todos os formadores de opinião. No início começou-se a relatar as pautas da reunião. E o objetivo inicial, pelo menos o que foi proposto por parte dos organizadores, e eu não fazia parte da organização, deixando bem claro, era que se colocassem as pautas, esclarecessem as dúvidas e se eliminassem ali tudo que fosse dúvida com relação às pautas dessa regulamentação. Estabeleceu-se o nome das pessoas que iriam perguntar e, a princípio, começou-se a ler todas as pautas do projeto ou não, do decreto. É óbvio que algumas dessas pautas já começou a criar a não aprovação perante todos os nossos colegas, principalmente veículos de outras cidades trabalharem na cidade de São Paulo, locadoras trabalharem na cidade de São Paulo, quer dizer, itens que não iriam agregar e ajudar a nossa categoria em nada, muito pelo contrário, e aumentar inclusive a concorrência desleal e predatória feita por essas empresas. E eu acho que o principal de todas, a certeza que foi unanimidade por todos, o número de veículos tem que ser limitado para poder haver essa regulamentação. Na reunião ficou claro
que existia a princípio a ideia de passar as pautas e esclarecer as dúvidas. Porém, quando foi aberta os questionamentos, as perguntas para os participantes da reunião, mudou-se o escopo, a maneira de se administrar a reunião, porque existia muita insatisfação por parte dos presentes, principalmente o aceitar o decreto da maneira com que ele viesse. Não, a gente não pode aceitar esse decreto da maneira com que o prefeito quer. Não, a gente não tem que aceitar o que foi nos passado, seja pelo diretor do DTP, seja pelo secretário de transportes, porque da maneira com que esse decreto vai ser colocado goela abaixo, ele simplesmente vai ser um substitutivo e normatizador para o decreto do seu Haddad. Então seria o substitutivo do projeto do seu Haddad, e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Nós queremos sim uma regulamentação, mas uma regulamentação igualitária, isonômica, uma regulamentação que não nos prejudique e também não prejudique os motoristas parceiros. A prefeitura quer sim receita, a prefeitura quer sim arrecadar, mas como fiscalizar o uso do viário público? Mas informações, todas as informações, elas têm que ter transparência, não só a nossa posicionamento, as nossas atitudes, mas principalmente a da prefeitura. A prefeitura tem que deixar bem claro quais são as intenções dela. A intenção é o quê? É privatizar no futuro o sistema de táxi. É óbvio que eles vão falar que não querem regulamentar, mas se deixar da maneira com que está, se deixar da maneira com que essa regulamentação seria nos imposta goela abaixo, e a gente não vai deixar com que isso ocorra, deixando bem claro, a gente não vai deixar com que isso aconteça. Isso iria causar, por consequência, o fim da profissão de taxista. Porque a partir do momento que você não estabelece um limite mínimo para os veículos particulares, automaticamente você está dando o quê? Carta branca para a ilegalidade, carta branca para o serviço de transporte particular se sobressair ao serviço de táxi. Porque hoje em dia todos nós sabemos que o usuário ele só vai utilizar o serviço do transporte privado e particular pelo motivo de preço, pelo valor dessas corridas que são ridículas. A tarifa é ridícula. Os próprios motoristas parceiros sabem que essa tarifa não dá para sustentar nem a manutenção do veículo, muito menos a sua própria subsistência. Os usuários, para eles está ótimo, porque eles pagam uma tarifa baixa. Muitos deles não utilizavam o serviço de transporte de veículo até 5 pessoas, o transporte individual, e hoje passaram a usar. Por quê? Ficou ridiculamente barato. Corridas que outros custavam R$20, R$25, estão pagando 7, 8. Como é que pode? Isso não paga, muitas vezes não paga nem o combustível que a pessoa está utilizando. Você imagina você preso num trânsito durante 40, 50 minutos e a distância percorrida é até curta, mas e o tempo que você ficou preso nesse trajeto? Cara, não paga nem a despesa do combustível. Então tem que sim estabelecer essas regras, principalmente uma tarifa mínima, para que se torne operacional, sustentável, que você, o uberista, você 99 Pop, você EasyGo também consiga levar o seu dinheiro para casa. Mas para isso há necessidade absoluta de, primeiro, saber quantos veículos particulares existem rodando. Segundo, estabelecer um limite mínimo de tarifa. Terceiro, estabelecer um limite máximo de veículos. Porque senão, meus amigos, além da desregulamentação, é impossível fiscalizar esses veículos. Não, se torna impossível. Por mais identificação que se venha a colocar, ele se torna impraticável.
a operação, inclusive a fiscalização, se torna o próprio prefeito Haddad falou, é impossível fiscalizar nuvens. Ele deixou isso muito claro. Não existe essa tecnologia hoje que a gente consiga, que um órgão público consiga efetivar essa fiscalização e essa operação. Porém, sim, tem que ter uma regulamentação, tem que estabelecer essas regras, sim, e que não seja imposta de cima para baixo, que seja muito conversado com a categoria. Muitos dos nossos colegas insatisfeitos lá, eles estão pedindo transparência. É óbvio que nós temos sigilos e estratégias que estão sendo adotadas, inclusive por nossas lideranças constituídas, nossos representantes da categoria, que nos representam como sindicatos, como associações, como cooperativas. Essas estratégias têm que se manter sigilo. Agora, tem que ter sim a transparência da nossa categoria para a nossa categoria. Por isso que nós achamos muito importante, eu digo, quem convocou a reunião, colocar só os taxistas da cidade de São Paulo. Para quê? Para discutirmos a peculiaridade da nossa cidade. Cada cidade tem que fazer a sua reunião, pegar os seus líderes, os seus formadores de opinião e estabelecer esse procedimento também. Isso é muito importante, essa articulação. Cidade a cidade, município a município, uma articulação a nível estadual e depois em âmbito federal. Mas é importante a gente começar dessa maneira. E esses formadores de opinião terem acesso a essas informações e levar para suas cooperativas, para suas associações, para suas redes de contato, salas de bate-papo, salas de WhatsApp, redes sociais e transmitir para os nossos colegas taxistas. O mais importante de tudo é essa articulação. Então essa reunião de ontem ela foi muito produtiva por isso, tá? Se estabeleceu-se um início que só iria esclarecer as dúvidas, porém ela tomou um outro rumo, de maneira coerente, colaborativa, corporativa, todo mundo cooperou na reunião, colocando as suas insatisfações, colocando os seus pontos de vista de maneira ordeira, inteligente e principalmente democrática. Todos que colocaram o nome lá foram ouvidos. Todas as insatisfações foram debatidas. Muitos não aceitaram algumas colocações, outros entenderam essas colocações. O mais importante é que o conjunto trabalhou em harmonia, do início até o final da reunião. É óbvio que muitos tinham compromisso e tiveram que sair. Porém, todas as informações vão ser passadas na sala de WhatsApp, o grupo de WhatsApp que está sendo criado, inclusive, para debatermos as estratégias e as colocações que devemos repassar para os nossos amigos taxistas. Então é muito importante que essa articulação seja feita em âmbito municipal, estadual e principalmente federal, para nós ganharmos força. Nós temos os nossos representantes de categoria desenvolvendo um trabalho muito forte na PLS 028 de 2017. E isso sim, tem que se manter o sigilo total, para não municiar inimigo, ok? Para que realmente seja feita de maneira democrática, isonômica e principalmente que essas empresas que estão aí com o único objetivo de deter o capital total para elas, entendam que não adianta acabar com o modal táxi. Não adianta tentar querer acabar com o modal táxi. Existem pessoas, cabeças pensantes, que estão trabalhando para que isso não ocorra e não vai ocorrer. Aqueles aplicativos que já entenderam que é muito importante o taxista como parceiro e não como inimigo, já começaram a tomar as suas estratégias e as suas devidas iniciativas para, inclusive, sair na frente, se renovar como empresa de aplicativo. Aqueles, principalmente a senhora Uber, que o objetivo maior é o dumping econômico e social, ela quer acabar com o segmento de táxi para depois impor os seus valores e as suas regras, vocês não vão se fazer. Aqui
em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, vocês não vão se fazer. Vamos deixar bem claro. Ou vocês jogam a regra do jogo, que seja isonômica, igual para todos, ou vocês caiam fora, porque a gente não vai deixar. E nós estamos falando sério. Estamos falando de uma articulação não só a âmbito municipal. Ontem foi colocado, inclusive, as novas regras do Banco Central, para as empresas de aplicativo. Então a gente está falando de tributação, não vai ter mais essa evasão de divisas. Vocês vão ter que arcar com todas as suas responsabilidades fiscais, trabalhistas, todas as suas responsabilidades civis, inclusive criminais. Estamos trabalhando forte para isso. Então, colegas, vamos se articular em âmbito nacional, vamos estabelecer as suas lideranças, aquelas pessoas que falarão por você, para não haver discordância e dissonância nos nossos pleitos. Não adianta nada grupos individuais chegarem na prefeitura, na secretaria, cada um pleiteando alguma coisa. Vamos formatar em pauta, discutir, debater, para depois levar em conjunto, levar a vontade da categoria como um todo. O mais importante é que ficou bem, deixar bem claro isso. Nós não teremos liderança, teremos representantes que nos farão ouvir perante os nossos gestores públicos e os nossos representantes de categoria. A todos, fiquem com Deus, sucesso, e essa luta a gente vai vencer. Acredite, creia, essa luta, unidos somos muito mais fortes.